Você já sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando, mesmo enquanto você tenta fazer tudo certo? Já passou por momentos em que orou com fé, esperou em silêncio, e, ainda assim, pareceu que o céu se calou? Eu sei exatamente como é isso, e talvez, nesse exato momento, você esteja sendo testado por Deus. Mas não para te castigar, e sim, para te fortalecer. Só que nem sempre conseguimos enxergar esse propósito no meio da dor. Hoje eu quero te contar algo que mudou completamente a minha forma de viver a fé. Existem sinais claros, profundos, mas muitas vezes silenciosos, que indicam quando estamos passando por um teste divino. E entender esses sinais pode ser o divisor de águas entre o desespero e a esperança. Porque quando compreendemos que Deus está trabalhando, mesmo quando tudo parece perdido, encontramos força onde só havia fraqueza, e paz onde só existia aflição. Talvez você esteja enfrentando lutas internas, portas que se fecham sem explicação, pessoas se afastando sem motivo, ou uma inquietação que te consome por dentro. Isso tudo pode não ser coincidência. Pode ser um dos 5 sinais de que o Senhor está moldando algo maior dentro de você. E eu estou aqui, como seu irmão na fé, para te ajudar a enxergar o que os olhos naturais não conseguem ver. Este vídeo não é mais um conteúdo motivacional. Ele é um chamado à reflexão, um convite sincero para você olhar para sua caminhada com outros olhos. Porque quando Deus permite o silêncio, as provações, os desertos, Ele também oferece graça, direção e transformação, se estivermos atentos aos sinais. Fica comigo até o fim, porque eu vou te revelar cada um desses 5 sinais com profundidade espiritual e clareza. E eu prometo, ao final deste vídeo, você não apenas entenderá o que está vivendo, você sairá daqui com mais fé, mais coragem e com o coração reacendido pela certeza de que Deus está contigo, mesmo agora, no meio da tua luta. Eu me lembro de uma fase da minha vida em que, por mais que eu orasse, parecia que Deus simplesmente não me ouvia. Eu buscava respostas, sinais, qualquer coisa que me mostrasse que Ele estava ali, mas tudo o que encontrava era um silêncio profundo. E esse silêncio, meus irmãos, foi o primeiro sinal de que Deus estava me testando. Não era ausência, era treinamento. Ele estava me ensinando a confiar sem garantias, a caminhar mesmo sem ver. Esse silêncio dói. Dói porque, no fundo, todos nós ansiamos por um Deus que fale alto, que nos mostre o caminho com clareza. Mas o Deus que nos molda, muitas vezes, fala no silêncio. E é ali, no escuro da alma, que Ele sussurra as lições mais profundas. Quando Ele se cala, Ele não nos abandona. Ele nos chama a amadurecer espiritualmente. Foi nesse tempo que aprendi a esperar com o coração, e não apenas com os ouvidos. Lembro que comecei a duvidar de mim mesmo. Será que pequei? Será que perdi a fé? Mas depois entendi que o deserto faz parte do plano de Deus. Jesus mesmo foi conduzido ao deserto antes de iniciar sua missão. Se até o Filho foi testado no silêncio, por que eu não seria? Foi aí que percebi, o silêncio de Deus é uma prova do quanto Ele confia na nossa fé. Ele não nos responde sempre porque Ele quer nos ensinar a caminhar pela fé, e não pela vista. Essa fase me ensinou uma verdade que hoje eu levo para a vida: quando Deus se cala, Ele está nos treinando para ouvir o que não é dito. Para perceber o invisível. É no silêncio que aprendemos a escutar o coração. E quando deixamos que o Espírito Santo nos guie nesses momentos, Ele transforma o vazio em sabedoria. A alma se fortalece, mesmo quando os ouvidos não ouvem nada. Então, se você está vivendo um tempo de silêncio, não desista. Isso não é o fim, é o começo de um novo nível na sua fé. Continue firme, porque Deus está trabalhando, mesmo em silêncio. Esse é um dos testes mais difíceis, mas também um dos mais transformadores. Eu fui provado, e hoje entendo que esse silêncio me preparou para ouvir a voz de Deus com mais profundidade do que nunca. Teve uma época em que tudo o que eu planejava parecia dar errado. Projetos que pareciam promissores desmoronavam de uma hora para outra. Pessoas que me prometeram apoio se afastavam de repente. Eu me sentia frustrado, confuso, até revoltado. E foi nesse cenário de portas se fechando que percebi que Deus estava me testando novamente. Era o segundo sinal. Ele me impedia de entrar em lugares que eu não entendia, mas que não faziam parte do meu destino. O mais difícil nesses momentos é não se sentir rejeitado por Deus. Eu me perguntava, por que Ele não permite que essa oportunidade se concretize? Por que Ele me bloqueia, se tudo parecia certo? Mas o que eu não sabia era que Ele estava me livrando de armadilhas, de caminhos que pareciam promissores aos olhos humanos, mas que eram destrutivos para a minha alma. Deus vê o que a gente não vê. Com o tempo, entendi que cada porta fechada é um redirecionamento sagrado.
É como se Deus dissesse: confia em mim, porque o que você quer não se compara com o que eu tenho para você. E isso exige humildade. Porque aceitar a vontade de Deus quando ela contraria nossos planos exige entrega total. Não é fácil, mas é libertador. Quando parei de resistir, comecei a ver os sinais com mais clareza. Percebi que ele estava me ensinando a depender menos do mundo e mais dele. A parar de buscar segurança nas coisas temporárias e começar a confiar verdadeiramente na sua providência. Isso me forjou, me tornou mais forte espiritualmente. Hoje, quando uma porta se fecha, eu não me desespero. Eu me ajoelho. E pergunto: Senhor, aonde o Senhor quer me levar? Se você está vivendo uma sequência de portas fechadas, saiba, talvez não seja castigo. É cuidado. Deus está te guiando por caminhos mais altos. Confia. Ele não erra. Mesmo que hoje você não entenda, um dia você vai olhar para trás e agradecer por cada não que ele te deu. Talvez esse seja um dos testes mais dolorosos, na solidão. Teve um período em que, mesmo rodeado de pessoas, eu me sentia sozinho. Amigos se afastaram. Laços que pareciam eternos se romperam. E a solidão chegou sem pedir licença. Foi duro. Me senti esquecido, até mesmo por Deus. Mas hoje eu sei, era mais um teste. Um chamado ao recolhimento. Um convite de Deus para me encontrar, verdadeiramente, com Ele. A solidão me ensinou a parar de buscar nos outros aquilo que só Deus pode preencher. Enquanto me apoiava em pessoas, Ele permitia que elas se afastassem. Não para me ferir, mas para me ensinar a olhar para o alto. Às vezes, Ele nos separa para nos preparar. E a preparação, meus irmãos, quase sempre acontece na solitude. Foi ali, no silêncio do meu quarto, que fiz as orações mais sinceras da minha vida. Comecei a perceber que o tempo a sós com Deus não era castigo ou era oportunidade. Era ali que Ele me curava, me restaurava, me ensinava a amar a mim mesmo com o amor que Ele tem por mim. Sem máscaras. Sem distrações. Só eu e Ele. Foi nesse lugar de dor que conheci uma intimidade com Deus que jamais teria alcançado em meio à multidão. Hoje entendo que a solidão não é ausência, é presença oculta. É como se Deus dissesse: agora é só entre nós. E quando Ele tira as vozes externas, é para amplificar a voz dele em nosso interior. Depois disso, voltei a me relacionar com pessoas, sim. Mas com outra maturidade, com outro coração. Porque aprendi a não me perder tentando agradar os outros, aprendi a viver para agradar a Deus. Se você está se sentindo sozinho, não se desespere. Deus está te chamando para mais perto. Aproveite esse tempo para mergulhar nele. A verdadeira companhia que nunca nos abandona está no altar, está na Eucaristia, está na palavra. Você não está só. Você está sendo preparado. Houve um tempo em que eu estava em paz por fora, mas travando batalhas enormes dentro de mim. Angústia, ansiedade, medo do futuro. Eu não sabia explicar, mas sentia uma inquietação que me tirava o sono. Foi quando percebi o quarto sinal, nas lutas internas. Deus estava me testando por dentro. Porque, antes de transformar o que está ao nosso redor, Ele transforma o que está dentro de nós. Essas batalhas internas me forçaram a olhar para feridas antigas, para pecados que eu não queria encarar, para inseguranças que eu escondia até de mim mesmo. Deus não estava me punindo. Ele estava me purificando. Foi um processo doloroso, mas necessário. Ele mergulhou dentro da minha alma para arrancar o que me impedia de voar. Chorei muitas vezes em silêncio. Tive medo. Mas em cada queda, Ele estava lá. E, mesmo quando eu achava que não aguentaria, Ele me sustentava. Aprendi que não existe cura sem enfrentamento. E que Deus nos testa com lutas internas para que a vitória externa seja duradoura, sólida e verdadeira. É a batalha secreta que nos prepara para missões públicas. Comecei a fazer jejum, a confessar com mais frequência, a buscar direção espiritual. E ali, no combate espiritual mais íntimo, encontrei a verdadeira liberdade. Deus me libertou de mim mesmo. Me mostrou que, muitas vezes, nosso maior inimigo não está fora ou está dentro. Mas Ele é maior. E quando deixamos agir, Ele vence por nós. Se você está enfrentando lutas internas, não tenha vergonha. Isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está sendo forjado. Continue lutando. Deus está contigo. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar agora.
Chegamos ao quinto sinal, talvez o mais perigoso, mas também o mais revelador, quando começamos a questionar a própria fé. Eu passei por isso. Momentos em que eu me perguntava se tudo aquilo que acreditava fazia mesmo sentido. Questionava as promessas, os milagres, até minha própria vocação. Mas foi aí que entendi, e a dúvida também faz parte da caminhada. Ela não destrói, ela revela onde precisamos ser mais firmes. Deus não teme nossas dúvidas. Ele as usa para nos fortalecer. Eu aprendi que a fé que nunca é questionada, nunca é fortalecida. Deus permitiu que eu passasse por esse vale para me ensinar que crer não é sentir, é decidir. E eu decidi continuar acreditando, mesmo quando não entendia. Mesmo quando tudo parecia contrário. Essa foi, sem dúvida, a maior prova da minha fé. Foi nesse momento que mergulhei na palavra de Deus com mais intensidade. Busquei apoio em irmãos mais maduros na fé. Rezei o terço todos os dias, mesmo sem vontade. E cada ato de fé, mesmo pequeno, era como um tijolo na reconstrução da minha fortaleza interior. Deus não rejeita um coração que clama, mesmo em dúvida. Ele acolhe, ele segura, ele guia. Hoje posso afirmar com convicção, a fé que foi provada se tornou inabalável. Deus não me deixou, mesmo quando minha fé vacilou. Pelo contrário, Ele me segurou mais forte. Porque Ele sabia que, do outro lado da prova, havia um propósito maior esperando por mim. E eu te digo, também para você. Se você está questionando sua fé hoje, respira fundo. Fica firme. Essa fase vai passar. E quando passar, você será mais forte, mais íntimo de Deus e mais preparado para viver tudo aquilo que Ele sonhou para você. Creia. A prova pode ser grande, mas a graça será maior. Depois de tudo o que compartilhei com você hoje, quero que guarde algo no seu coração. As provações não são sinal de rejeição divina, são expressão do amor de um pai que prepara os seus filhos para algo maior. O silêncio de Deus, as portas que se fecham, a solidão, as batalhas internas e até as dúvidas na fé, tudo isso, eu vivi. Tudo isso, você pode estar vivendo agora. Mas cada uma dessas experiências carrega um propósito oculto, uma lição eterna, uma transformação sagrada. Deus não nos testa para nos destruir, mas para nos revelar. Ele sabe o potencial que existe dentro de você, até aquele que você mesmo ainda não enxerga. Por isso, Ele permite o fogo. Porque só no fogo o ouro é purificado. Eu fui provado. Eu chorei, questionei, lutei, e, no fim, entendi que as maiores bênçãos da minha vida nasceram dos desertos mais difíceis que eu atravessei. E se hoje você está nesse deserto, saiba, o céu ainda está cuidando de você. Não se trata de entender tudo agora. Se trata de permanecer. Fé é seguir caminhando mesmo quando o chão parece instável. Fé é confiar que, mesmo quando tudo diz não, Deus ainda está dizendo espere, porque o melhor está por vir. Você pode não ver agora, mas Ele está agindo. E quando esse processo terminar, você não será o mesmo. Você será mais forte, mais cheio da graça, mais íntimo do Senhor. Por isso, não despreze a dor. Ela é solo fértil para a santidade. A cruz não é o fim, é a ponte. E se você a carregar com fé, vai alcançar uma maturidade espiritual que nenhuma vitória superficial poderia te dar. Olha para tudo que você viveu até aqui, e perceba, Deus nunca saiu do teu lado. Cada lágrima foi acolhida, cada oração foi ouvida. E a tua fidelidade no teste está preparando o cenário do teu testemunho. Agora, eu te convido, se essa mensagem falou com você, se alguma parte desse vídeo tocou o seu coração, não guarda isso só para você. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo qual dos 5 sinais você mais reconhece na sua vida. Eu quero te ouvir, orar por você, caminhar contigo nessa fé. Curte esse vídeo se ele te edificou. Se inscreve no canal, porque aqui a gente caminha junto, de mãos dadas com Deus. E compartilha com alguém que está passando por um momento difícil, essa pode ser a resposta de oração que ele está esperando. Lembre-se, Deus testa os que Ele ama, e os que permanecem fiéis, Ele honra com glória. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, e que a paz de Cristo reine no teu coração.